Olá, bom dia, uma ótima terça-feira a todos. Ontem nós tivemos o feriado, né, 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Feriado bem bacana para todos nós. Eu, no caso, fiquei no meu trabalho científico, mas enfim, né, são os sacrifícios que temos que fazer para a gente chegar onde a gente deseja. Então, hoje nós vamos começar com o nosso livro de matemática, certo? Na página 90, livro de matemática, que a gente vai dar início ao conceito de metade hoje, certo? Vamos observar, turma, esse caso aqui, certo? Se eu preciso saber qual é a metade de algum número, eu posso dividi-lo por 2, tá? Então, a metade é cada uma das partes do resultado, ok? Então, quando corto uma laranja ao meio, uma laranja, uma maçã, certo? Ao meio, cada uma de suas partes é uma metade, certo? Então, nós temos aí no caso da laranja e a maçã, certo? Cortadas ao meio, nós vamos ter a metade de cada uma, ok? Então, aqui, ó, se temos 10, certo? E dividimos por 2, certo? 10 dividido por 2 é igual a 5. Logo, a metade de 10 é 5, ok? No livro de vocês, turma, tem um exemplo de Mateus e Tiago, certo? Em que ambos querem comer chocolate e a mãe dos dois divide em partes iguais esse chocolate para eles, certo? Então, no caso, ela deu a metade, né, desse chocolate para cada um, ok? Vamos observar aqui, turma, esse outro exemplo da metade, certo? Então, Marcelo tem 4 carrinhos e emprestou 2 para Luizinho para brincarem no pátio de casa. Então, Marcelo emprestou a metade de seus carrinhos, ok? Então, isso significa o quê? Percebam aí que a representação tem os 4 carrinhos, que é a quantidade que Marcelo tem, certo? Foi circulado 2, que foi justamente o que Marcelo emprestou para Luizinho, certo? Logo, a gente percebe que Marcelo emprestou a metade de seus carrinhos para Luizinho, ok? O exemplo, ele mostra bem, certo? O conceito da metade. Então, turma, 2 é a metade de 4 carrinhos, ok? E como nós achamos a metade de um número, né? Que é a grande pergunta que vocês podem estar em dúvida, certo? É só dividirmos pelo número 2, ok? Então, quando nós temos um inteiro e nós queremos saber a metade, então a gente vai dividir esse todo por 2, certo? Dividi-lo por partes iguais, ok? Outro exemplo aqui, turma, que nós temos, né? Dei a metade das minhas 10 laranjas para minha irmã. Quantas laranjas ela recebeu? Pensem um pouquinho aí. Se ela tem 10 laranjas e ela deu a metade, então ela deu... Exatamente, ela deu 5 laranjas. Então, vamos ver aqui na prática, tá, turma? Ó, ela recebeu 5 laranjas, né? Porque a metade de 10 é 5. Porque 10 dividido para 2 é igual a 5, ok? Temos a imagem aí representando, certo? Essa divisão, essa metade, na qual ela recebeu, ok? Turma, é bem fácil para que vocês possam encontrar a metade de um número, certo? Eu tenho alguns exemplos aqui, ó. 7 é a metade de 14, certo? Porque 14 dividido por 2, né? Que nós sabemos que para a gente encontrar a metade de um inteiro, nós dividimos ele por 2. Então, 7 é a metade de 14, porque 14 dividido por 2 é igual a 7. 12 é a metade de 24, porque 24 dividido para 2 é igual a 12. 8 é a metade de 16, porque 16 dividido para 2 é igual a 8, ok? Então, é dessa forma que a gente encontra a metade dos números, ok? Da mesma forma, turma, nós fazemos também com as imagens, ok? Então, percebam aí algumas formas geométricas, certo? Então, cada uma delas representa a metade, ok?
Então, veja o quadrado, o triângulo, o retângulo, certo? O círculo. Então, percebam aí que cada um está dividido, né? Na metade, certo? Em partes iguais. Tem uma atividade na página 93 que está relacionada, certo? Essa divisão em que vocês vão pintar, certo? A metade da imagem, a metade da figura, certo? Então, é dessa forma aqui, em partes iguais, que vocês vão realizar essa atividade, ok? Vamos ver aqui como funciona na prática, tá? Então, nós temos o quadrado, o círculo, o triângulo e o retângulo, certo? Temos 2 círculos aí. Então, o que é que vocês vão fazer? O que é que eu peço para que vocês façam aqui? Que vocês pintem a metade, certo? De cada figura dessa. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pintar apenas um lado, ok? Então, lá na página 93 de vocês vão observar todas as figuras, todas as imagens, e só vão assinalar, marcar, certo? Aquela em que está mostrando, né? Em que a pintura está corretamente na metade, certo? Então, a primeira imagem que vocês têm é um círculo, então ela está dividida ao meio e marcada ao meio. Então, essa imagem, ela está correta, ela está representando a metade, certo? Então, vocês vão marcar ou não. Então, observem todas as imagens, só marque aquela em que realmente representa a metade, certo? A atividade está bem prática, bem simples, tá, turma? Então, realizem ela, façam a leitura atentamente, certo? E qualquer dúvida, podem enviar uma mensagem. Turma, peguei um livro de reforço, tá, de vocês. E na página 187, nós vamos colocar em prática o que nós vimos no livro de ciência, certo? Sobre o músculo, o que é o músculo. Então, esse sistema muscular, muitos músculos do seu corpo, eles são fixados ao seu esqueleto. Nós vimos isso no livro de ciência, não é? E quando se contrai os seus músculos, eles tracionam os ossos, né, o que permite movimentos do seu corpo, ou seja, ele precisa de um comando, ok? Para que ele tenha uma resposta, certo? Nesse sistema muscular. Então, o órgão do corpo caracterizado por sua capacidade de contração, geralmente em resposta a um sistema nervoso, o que eu acabei de dizer. Para que esse sistema ele funcione, certo? Ele precisa de um comando, por isso ele é um músculo voluntário, tá? Vamos só fixar aqui, tá, turma? O que são os músculos? Eles são tecidos, né, responsáveis pelos movimentos dos animais, de todos nós, né? Tanto os movimentos voluntários, com os quais o animal interage com o meio ambiente, né? Ele precisa de um comando, né? Como os movimentos dos seus órgãos internos, como o coração ou o intestino, certo? Os músculos são constituídos por tecidos muscular e caracterizado pela sua contratibilidade, certo? Funcionando pela contração e extensão das suas fibras, ok? Então, aqui nós temos os músculos voluntários e os involuntários, ok? E os tecidos que nós vamos ter são 3 tipos, tá? Então, nós temos o tecido muscular estriado esquelético, certo? Que são movimentos voluntários, ok? Temos o tecido muscular estriádico cardíaco, que são movimentos involuntários, certo? Mesmo que a gente não envie um comando, esse músculo, né, esse tecido, ele vai funcionar normalmente. E o tecido muscular liso, esse não está no livro de vocês, mas é importante que vocês saibam também, tá? Então, esse tecido muscular liso são os movimentos também involuntários, ok? Turma, eu coloquei aqui como exemplos, tá? Desses tipos de músculo. Então, temos o esquelético voluntário, temos aí o braço, certo? E esse tipo de músculo, ok? Aí, exemplificando. Temos o cardíaco que é involuntário, certo? Mesmo que não haja o comando, o coração vai bater normalmente, vai pulsionar sangue normalmente. E nós temos o liso involuntário também, tá? Que é a parte do estômago, certo? A parte do intestino, ok? Que essa parte também é involuntária, mesmo que não haja um comando, certo?
ele vai estar funcionando, certo? Normalmente, ok? Então, o nosso organismo, turma, ele é uma verdadeira máquina, certo? Quando a gente para pensar que algo superior, né, que um ser superior criou, né, com essa diversidade de detalhes que é o nosso organismo, é algo assim perfeito, muito perfeito, gente. E essa perfeição, turma, ela tem uma riqueza de detalhes muito grande, tá? Então, eu achei bem interessante mostrar, certo? Esses tipos de músculo. No caso aqui, o liso não vai estar no livro de vocês, mas é interessante que vocês saibam também. Então, o esquelético, gente, eles formam a carne do corpo tracionando os ossos nos movimentos voluntários, que é o que a gente viu no livro de ciência, andar, né, movimentar o braço, movimentar, ok? O liso, que não está no livro de vocês, mas é interessante que vocês saibam, eles dispõem-se de uma camada dentro dos órgãos, certo? Como nós vimos na imagem anterior, o intestino, ok? Já o cardíaco, turma, ele é exclusivamente do coração, certo? Ele nunca vai parar, né, de trabalhar ou de bombear o sangue para o corpo, certo? E é importante ressaltar também, turma, que o tecido muscular ele é formado por feixes musculares, certo? Que é o que vocês estão vendo aqui, tá? E a função da nossa coluna vertebral, tá? É de sustentar o nosso corpo, certo? Então, no caso ali é do músculo esquelético, né? Ele vai estar unido, certo? Com toda essa estrutura, ok? Lembrando também que os órgãos ativos do movimento são os músculos, justamente esses que vocês estão visualizando agora, certo? Nós temos também a cartilagem, né, que é um material flexível, né, de movimento. Temos a articulação também, que permite o movimento entre dois ossos, né, é fundamental. Também lembrando que a cartilagem, turma, ela é encontrada nas orelhas, né? Tanto é que minha irmã... só para dar um exemplo aqui, tá? Minha irmã teve que fazer uma cirurgia quando menor, né? Então, foi retirada a cartilagem, né? De uma parte da orelha dela e também do braço, né? Próximo ao cotovelo, também foi retirada uma parte da cartilagem, né? Para preenchimento, tá? Então, é só como um exemplo mesmo, né? Que essa cartilagem, ela também funciona, né? Para preenchimento de outras áreas, certo? Do nosso próprio organismo, ok? Então, turma, o músculo ele nada mais é do que órgãos elásticos responsáveis pelo movimento do corpo, tá? Então, nós temos esses tipos, né, de musculatura, de músculo, certo? Nós vimos 3 aqui. E temos 2 que vai classificar esses músculos, certo? Que é o que a gente viu, né? Os músculos voluntários e os músculos involuntários. Nós temos também o músculo liso, né? O que a gente está visualizando aí no meio, só que não tem no livro de vocês. Vai ter o voluntário, no caso do esquelético, e o involuntário, no caso do cardíaco, ok? E um exemplo, né? Bem específico, né? De músculo involuntário, nós vemos aí que é esse músculo cardíaco, né? Que é o músculo do coração, ok? Então, turma, o nosso corpo humano, né, ele vai ter cerca de 650 músculos, tá? E ao praticarmos exercício, atividade física, né, nós criamos músculos, certo? A gente vai aumentar, vai potencializar essa musculatura, tá? Então, é importante que a gente pratique essa atividade física para a gente estar exercitando esse músculo, tá? Então, é importante também lembrar, né, deixar bem fixo aqui, que os músculos, eles têm tamanhos e funções diferentes, que é o caso desses 3 tipos de musculatura aqui que nós estamos vendo, certo? Eles têm tamanhos, como eles têm funções diferentes, tá? Então, vocês vão realizar a atividade da página 187, certo? Do livro de reforço de vocês, ok?